Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com a nossa aulinha, dessa maneira até que a gente tenha mais orientações de como que vai proceder tudo isso, como que vai fazer tudo isso, mas por enquanto a gente vai seguindo assim e tentar fazer o melhor de vocês, o melhor que eu posso também, mediante as circunstâncias que a gente tem, tá? Antes de começar a nossa aulinha, eu queria muito sugerir que a gente fizesse aí cada um, né, na sua crença, se não tiver nenhuma crença, né, naquilo que acredita, porque não é possível que não acredite em alguma coisa sua, mas elevar o pensamento a Deus, o universo, o seu eu interior e vibrar algumas coisas positivas para o nosso planeta que a gente está precisando, até porque a gente tem judiado bastante dele, tá bom? Então, antes de começarmos, eu sugiro, sabe, um minutinho, uns 30 segundinhos, que você fique aí em paz, só pensando coisas boas. Bom, primeira coisa aqui que a gente vai falar hoje, porque eu achei melhor colocar na aula para ficar mais fácil, porque daí vocês sentem como se eu estivesse na sala mesmo e falando isso para vocês, acho que é melhor, tá? Então, primeira coisa, a gente já mexeu na avaliação. A Anhanguera ainda não me deu as orientações, mas eu já mexi, porque já sei que não vai dar para fazer aquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Então, atividade 1, que foi a análise do videoclipe do Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, que eu deixei a data até 31 de março e vale 100 pontos. Essa atividade era para fazer em grupo, mas como aconteceu tudo isso, semana passada já não teve aluno praticamente, aí o pessoal começou me entregando individual, então esta é a única atividade que eu quero individual, a única. Todas as demais eu quero que sejam em grupos, eu vou reforçar isso lá na frente. Então essa, tudo bem individual, as próximas todas em grupo. Se não vier em grupo, eu vou devolver, ok? Agora, essa daqui, atividade 1, não tem problema, individual, até 31 de março no meu e-mail. Vou reforçar isso, porque eu vou voltar a falar dela aí na frente, tá? A atividade 2, essa a gente mudou, que era a estratégia da sala de aula, que tinha a apresentação de vocês. Então, a apresentação está cancelada. Não vai ter como, gente. A gente não sabe nem quando a gente vai conseguir voltar, então não tem apresentação, pelo menos não no primeiro bimestre. Para o segundo bimestre, a gente vê, se der, como vocês se prepararam, vocês fazem a apresentação. Até lá a gente vê, por enquanto, cancelada. E não vai valer mais os 800, vai valer 500 pontos e a data de entrega 31 de março, né? Até prorroguei para todo mundo um pouquinho, né? Um dia a mais, para quem era do dia 30, não é isso? Eu não me lembro nem mais do que eu tinha combinado. Mas de qualquer jeito era dia 30, tá dia 31 e é só escrita agora, não tem apresentação. Vocês vão manter os mesmos grupos e os mesmos temas. Se alguém precisar alterar alguma coisa, os nomes, se precisar tirar, é que tem que me avisar. Mas se mantém os mesmos ou acrescentou alguém, não precisa me avisar, porque os nomes vão aparecer no trabalho. Agora, se tinha alguém que estava no grupo e que tirou, porque a pessoa não fez, aquelas coisas, aí vocês me avisam. Aliás, se for para tirar o nome de alguém, vocês vão me avisar por e-mail. Se for alguma coisa que vocês queiram perguntar rápida, aí pelo WhatsApp, tá bom? Vocês vão pegar essa dinâmica, né, essa apresentação que vocês vão fazer na sala, e vocês vão fazer em PowerPoint, salva em PDF e me manda, ok? Então eu fiz mais ou menos assim um roteirinho para não fugir muito disso, tá? Slide 1, nomes dos integrantes do grupo. Slide 2, o tipo de estratégia e o título. Sei lá, vai fazer aula expositiva? Tipo de estratégia, aula expositiva dialogada. Título, sei lá, explicando coronavírus para as crianças. Inventei agora, tá? Slide 3, objetivos, quais os objetivos da sua aula, né, em específico com essa estratégia, e um modelo ou sugestão de como você ia avaliar essa estratégia proposta, tá? Porque todo objetivo, a gente, para saber se mediu, né, para saber se alcançou, a maneira da gente medir se alcançou ou não, é propondo uma avaliação.
Não precisa fazer o modelo de prova. Fala, eu ia fazer uma prova no final da aula. Então você escreve proposta de avaliação, exercícios de verificação ao final da aula. Inventei, não quer dizer que é para fazer isso. Slide 4, que eu escrevi 4, mas é evidente que pode ter mais de um slide para isso, tá? Isso é a descrição dessa estratégia e exemplos, né? Se você quiser exemplificar isso, uma vez que você não vai estar apresentando mesmo, tá? Então, claro, pus slide 4, mas pode ter uns 4, 5 slides aí para você explicar. Slide 5, as considerações do grupo, né? Que conclusão o grupo chega com uma estratégia dessa? Claro que vai ficar meio fictício, meio hipotético, que vocês não vão ter a apresentação propriamente dita. Slide 6, a bibliografia que vocês utilizaram. Ressaltando, esse é o número mínimo de slides, né? Você pode ter mais slides, mas no mínimo 6 slides você vai ter que ter, ok? Atividade 3. Vai ser o mapa conceitual agora, tá? Então, o que vocês vão fazer? De acordo com a orientação que eu vou dar a seguir, tá? Na aula. Então, vocês vão fazer as tendências pedagógicas progressistas. Isso é o que vocês vão me entregar, tá? Que vale os 200 pontos. Mas vocês vão ler também o pós-LDB, que eu vou explicar também aí na frente. Para me entregar, valendo 200 pontos, tendências pedagógicas progressistas. Data de entrega, 6 de abril, 200 pontos. Vou explicar melhor aí na frente. Atividade 4. Questões para revisão. 5 perguntinhas com respostas. Referência à unidade 1 e 2. Data de entrega 6 de abril, 200 pontos. Também a gente fecha os 1000. Detalhe muito importante. Todas as atividades em grupo e enviadas em arquivo PDF. Exceto a atividade 1 que já foi. Atividade 1 já foi individual. Teve, né, toda essa confusão no meio do caminho, não tem problema. Atividade 2, 3 e 4, obrigatoriamente em grupo e arquivo PDF. Por que obrigatoriamente em grupo, gente? A gente tem que se adaptar com essa realidade que a gente tem agora. E trabalhar em grupo, mesmo EAD, faz parte da vivência do professor e do aluno. E porque também eu não daria conta de corrigir tudo isso individual, de todas as turmas que eu estou trabalhando EAD, tá? Então, vocês vão fazer em grupo. Vou repetir, exceto atividade 1, se não vier em grupo, será devolvido. Eu peço assim, eu suplico a esse pessoal, né, que eu amo de paixão, que vê as aulas, assiste, me ouve aí falando tintim por tintim, que repasse isso para todo mundo da sala, que a professora vai devolver as atividades que não forem em grupo. Exceto exceção mesmo, tá? Alguém que ficou doente, alguma coisa lá na frente, que vai ter que fazer isso como substitutiva, mas exceção. A regra é trabalho em grupo, arquivo PDF, para vocês aprenderem também a se comunicar para fazer os trabalhos nesse momento que a gente está vivendo aí tão conturbado, mas que tem que ser também conversado, tá bom? Vai enviar para o meu e-mail, o WhatsApp, é só para se tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo, perguntar alguma coisa, pode perguntar, não tem problema não, tá bom? Só repetindo de novo, já falei, mas vou repetir. O que era a atividade 1? Era você analisar, identificar a música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, a prática pedagógica. Fazer uma comparação com modelos pedagógicos nacionais, uma análise crítica sobre o modelo pedagógico reconhecido na música. Interpretação e estratégia, né, desse tipo de aula. Interpretação e análise crítica de videoclipe, tá? Nada menos de 10 linhas, nem mais de 20. Entre 10 e 20 linhas é o ideal. Quem não fez, pode fazer ainda e mandar no meu e-mail, tá bom? Para a aula de hoje, a gente vai falar das tendências pedagógicas. Não vai dar para estar falando tudo hoje, né? Mas depois a gente vai ver se dá uma complementada nisso, porque eu já perdi aí uma boa parte aí só falando aí do que a gente mudou na avaliação, mas a ideia é falar do histórico, características, concepção técnica, política e humana. Objetivos: identificar e reconhecer as tendências pedagógicas considerando a história, as características e concepções técnicas. Analisar e relacionar as tendências pedagógicas com evolução e necessidades humanas e políticas. Como hoje eu só vou falar de uma tendência, então essa parte de analisar e relacionar vai ficar lá para o final, depois que vocês me entregarem o mapa de vocês e depois que a gente falar de pós-LDB, tá bom? Estratégia é o mapa conceitual.
Hoje eu vou falar um pouquinho das tendências pedagógicas liberais. Vocês, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a minha canetinha. Vocês vão falar, deixa eu destacar aqui em amarelinho. Vocês vão falar, cadê a canetinha? Cadê o laser aqui? Marca texto. Vocês vão falar, ó, disso aqui, ó. Ah, que feio. Pera, volta, que não era esse que eu queria. Voltou. Vocês vão falar disso aqui, ó. As tendências pedagógicas progressistas, tá vendo? Estudo rabiscado aqui. É esse que vocês vão falar, tá? Por que vocês vão falar desse? Porque eu vou, depois, junto com vocês, explicar o que a gente vai fazer nas tendências pedagógicas pós-LDB, tá? Então, repetindo com o laser que é melhor, vocês vão falar das tendências pedagógicas progressistas. Eu, hoje, das pedagógicas liberais. E juntos a gente vai tentar montar as tendências pedagógicas pós-LDB. Ok, vamos apagar esse rabisco que ficou muito feio. Apaga. Pronto. Vamos lá, puta. Estou dando aqui algumas dicas como você faz esse mapa conceitual. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, seleciona o tema, tá? Como hoje eu vou apresentar fica 2 temas aí. O que vocês vão fazer? Qual que vocês vão fazer? Tendências pedagógicas progressistas. Esse é o que vocês vão fazer. Esse outro a gente vai fazer depois. Vou tentar ver se a gente consegue fazer juntos. Vamos ver, não sei ainda. Estou com umas ideias, mas ainda não sei se vai dar certo, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Escolhi o tema, foco desejado. Foco, eu estou na didática. Então, se eu estou trabalhando isso, posso até falar do histórico, mas eu estou mais focado isso na sala de aula, na aplicação, como é que funcionou, como é que funciona, tá? Palavra-chave que eu vou querer, né, falar. Aí tem 2, eu vou coletar as informações, vou pesquisar em livros, tem o livro que vocês têm lá no AVA, vou pesquisar na internet, o máximo que eu puder pesquisar, tá? Aí, vou processar e filtrar essas informações, né? Então, depois de coletar tudo isso, o que é prioridade? Faz uma lista do que é, né? Assim, do básico para o específico. Tenta sintetizar. Esse momento é bom para vocês, porque você treina exatamente como que você faz uma síntese, que é uma coisa bem difícil, né? Então, é aquela coisa que você tem milhões de ideias na cabeça, mas você tem que pegar o que é principal para tentar sintetizar, porque o mapa conceitual nada mais é do que sintetizar várias ideias, tá? Fez isso, organizar e conectar os conceitos. Algumas dessas conexões a gente vai fazer lá no final, depois de falar das 3, tá? Mas a gente já vai treinar isso um pouquinho, né? Estabelecer essas conexões, considerar o que é possível em alguns conceitos e aquilo que, mesmo sendo possível, vai ficar de fora. Pensar que você tem que partir do título, não é? Nesse tipo de coisa, ter a classificação. Então, é esse treino mesmo aí de organização que a gente faz, tá? Por fim, revisar. Então, fazer uma revisão geral. Eu até dou uma dica aqui para você pegar alguém conhecido e revisar esse mapa. Então, pegar esse, você entende o que está no meu mapa? E se a pessoa conseguir, não precisa entender a fundo, mas se ela entender o básico, então você resumiu aquilo que você precisava no teu mapa. Então, essas são as dicas para você fazer esse mapa conceitual. Eu vou dar aí no slide seguinte um modelo que eu estou falando de Maria Montessori, que eu achei um modelo bem legalzinho. Quer ver? Vamos pegar lá o modelo. Aqui. Coloquei uma foto dela, nome dela, meu título no primeiro quadradinho. Coloco aqui, ó, numa setinha, eu puxo um pouquinho de quem ela era, onde ela nasceu, quando ela nasceu, né? E aqui eu vou colocar mais da carreira dela, tá vendo? O que ela acreditava, o que destacou, o que adotou, né? E até chegar no final. Então, você tem aí um parâmetro geralzão, tá vendo? Você não sabe nada de Maria Montessori, mas quando você olha esse quadro, você tem um geralzão. Claro, isso está bem legal. A gente vai começar com os mais simplesinhos, até depois, quem sabe, chegar num desses aí, porque é bem legal isso aí para estudar, tá bom? Então, isso é um exemplo que eu coloquei para vocês. Exemplo que eu peguei pronto na internet, só para vocês entenderem, tá bom? Aí vamos lá, porque eu vou falar hoje para vocês, tendências pedagógicas liberais. Então, o que eu fiz?
Estou seguindo lá meu mapa conceitual que eu quero fazer. Peguei o tema. Aí, dentro desse tema, eu fui ver o que era importante para mim. Então, o que eu percebi? Que essas tendências liberais, elas vêm para justificar o quê? Um sistema capitalista, uma economia liberal e uma sociedade estratificada, né? Então, por isso que isso vai aparecer, né, em algum momento aí, justamente para uma justificativa para isso. Quando você tem o capitalismo, quando a economia fica assim de uma maneira mais liberal e você passa a ter uma sociedade agora por camadas, tá? Esse liberal não é o liberal de libertinagem aí que a gente pode confundir, né? Mas no caso aí, ele seria um conjunto de escolas que deseja manter a situação que aí se encontra, né? Então ele queria, aquelas escolas vinham para atender aquilo que eles tinham ali no momento, que era exatamente o quê? Vamos voltar aqui ó, que era exatamente o quê? Meu sistema capitalista, minha economia liberal e uma sociedade agora por camadas, tá? Como eu estou falando aqui da didática, então o que eu quero pensar nessas tendências pedagógicas liberais? Eu quero pensar a prática à luz da teoria. Então, como, né, no caso, como é uma coisa mais do passado, como que essa teoria era aplicada na prática? Compreender essas tendências liberais e seus impactos na construção de modelos pedagógicos ainda vigentes. Então, do jeito que foi, o que trouxe para nós aqui hoje, né? O que a gente ainda tem de resquícios desse tipo de pedagogia. E peguei palavras-chave. Então, palavras que se eu não conheço, eu vou lá no dicionário saber o que é. Coloquei algumas aqui, né? Pelo menos coisas da pedagogia, que eu acho uma coisa legal é você fazer o seu dicionário de pedagogia, né? Isso dá para você fazer hoje no computador, você vai lá, escreve palavrinhas e vai pondo significado, lá na frente você tem sentido para tudo. O que é uma tendência dentro da pedagogia? O que é liberal na pedagogia? O que é tradicional, renovada, progressista, tecnicista e escola nova, que é o que basicamente a gente vai falar aqui, tá? Bom, feito isso, eu fui pegar o principal aí, vou voltar aqui só para você, ó. Peguei isso aqui, foi tudo que eu já reservei de tudo que eu li, e aí eu percebi que nessas tendências liberais, eu vou falar disso aqui. Vou falar de tendência liberal, de tradicional, renovada, progressiva, tecnicista e escola nova, tá? Então, comecei das liberais para eu entender o que é. De novo, então, liberal não tem a ver com algo aberto ou democrático, mas com uma instigação da sociedade capitalista ou de classes, né? Que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Então era aquilo que se tinha, né? Era o que se tinha, basicamente não se tem também, né? Mas é pensando mesmo de que maneira a escola vai contribuir para esse aluno voltar para a sociedade, né? Aquela cultura que ele tem, mas que volta para a sociedade, cada um dentro da sua classe social ali, tá? Aí fui lá para a pedagogia tradicional, que provavelmente é a que vocês identificaram algumas coisas, algumas, não todas, lá no nosso videozinho, né? Então preparação para assumir o seu papel na sociedade, né? Então a escola prepara, né, o aluno para a sociedade de acordo com os interesses da sociedade. Lembra que a gente está falando lá, né, de uma economia liberal, de uma sociedade capitalista, de uma sociedade estratificada. Então a escola prepara para isso, né? Atendendo cada um do que quer. Então você pensa, uma escola de elite lá da década de 60, atendia uns, outros atendia as escolas militares e outros nem escola tinham, né? O que mais ainda nessa pedagogia tradicional? Conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas. Você não ia discutir aquela verdade que era dita, né? O aluno não estava ali para pensar, o aluno estava ali para aprender a história que se contava e ponto, tá? De novo, volta lá no vídeo que você vai ver isso. Exposição e demonstração verbal da matéria ou por meio de modelos, que a gente ainda tem muito disso, né? Veja, a necessidade de expor, do professor ter que expor, ter que falar, né? Isso ainda é um modelo, né? Sendo que o ideal seria o aluno ler, o aluno pesquisa e depois tira as dúvidas com o professor. Mas isso ainda é muito difícil, ainda a gente não consegue, mas a gente chega lá. Autoridade do professor, que exige ali uma atitude receptiva do aluno,
Tudo isso está lá no vídeo, né, do Pink Floyd. Aprendizagem receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade, tem que aprender aquilo e acabou. E escolas adotam filosofias humanistas clássicas ou científicas, né? Que era exatamente na época que eu estudei, que tinha o científico, né? O magistério, mas vamos deixar isso de lado, senão eu fico me sentindo velho. Ainda aí nessa tendência que a gente está falando, tem a liberal renovadora progressiva, que daí a escola já deve adequar as necessidades individuais ao meio social, né? Então ela já começa a enxergar mais o aluno ali, né? O aluno e o meio que ele vive. Os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências vividas, né? Em situações problemas. Então vocês lembram que eu sempre dou o exemplo lá de na vida 10, na escola 0, né? Então o que o aluno vive e o que ele aprende na escola. E ainda por meio dessas experiências, pesquisas e métodos de solução de problemas. Então, o que você traz, o que você vivencia, né? O que você traz ali de casa para a sala de aula que se encaixa naquele conteúdo que você aprende, tá? E o professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. Então, o professor, veja bem, não está nem falando de facilitador ainda, é um auxiliador. É uma tendência baseada na motivação, na estimulação de problemas, né? Então ela tenta te motivar a ir atrás de problemas. A tecnicista, né? Que o nome já diz, que vai pegar lá as leis de 68 e 71, né? Ficou muito em moda. Eu peguei principalmente no ginasial uma parte dessa tecnicista, onde a gente, apesar das matérias, tinha toda uma parte técnica, acho que eu já falei para vocês várias vezes na sala de aula, desde marcenaria até educação para o lar, tudo a gente tinha ali. Mas ela era uma educação modelada no comportamento humano, através de técnicas específicas. Então, tudo tinha uma técnica. Informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica, né? Então, era o tal do QI que se media muito ali. Procedimentos e técnicas para a transmissão e recepção de informações. Para estudar, você tinha técnicas de decoreba, de uma série de coisas. E uma relação objetiva, onde o professor transmite informação e o aluno fixa. Então, o que eu falo, você tem que fixar. É só assim que eu vou medir a sua aprendizagem. Aprendizagem baseada no desempenho daquilo que eu falei, né? Você tem que saber aquilo que eu falei, não questionar muito o que eu falei, e a gente desenvolve algumas técnicas para isso. Senac fez muito isso, faz ainda, né? Acho que até tem um lado bom às vezes, tá? Dependendo do que, para onde, se você vai prestar concurso, às vezes ajuda. Mas é meio bitolador, né? Isso aí não há dúvida. A liberal renovadora não diretiva, a chamada escola nova, que essa vocês já devem estar mais familiarizados com elas, os que já estão aí nos semestres mais avançados. Formação de atitudes, então agora você já começa a pensar nas atitudes do aluno. Ela vai buscar o conhecimento pelos próprios alunos. Os métodos são na facilitação da aprendizagem. Veja, o professor agora é um facilitador, né? Então, a educação agora, que a gente sempre fala, está centrada no aluno. O professor, ele facilita. E aprender é modificar as percepções da realidade, né? Então, quando você observa a realidade e ali você consegue modificar alguma coisa. Aqui, então, ó, vou voltar aqui um pouquinho para vocês, só para vocês. O que eu fiz? Para falar do nosso mapa conceitual. Dei uma pesquisada, separei o que eu achava importante, veja que eu não aprofundei nada, né? Porque eu quero um mapa. Falei das tendências principais que a gente tem aí, então, falei das liberais, tradicional, progressiva, tecnicista e escola nova, certo? E aí fiz o meu mapinha. No meu mapinha, veja, isso é como se eu tivesse estudado mesmo, ido atrás dessas coisas e fiz um mapa aqui daquilo que interessa, pensando mais na parte de didática. Então, o que eu coloco ali? Vamos pegar aqui coloquei aqui do lado. Pedagogia liberal tradicional, a renovadora, que é a escola nova, a liberal renovadora não diretiva e a tecnicista, né? Que lá a gente chamou de tecnicista, liberal, progressiva e a tradicional, né? E aqui eu coloco o quê? Eu coloco o papel delas, ó, o papel da escola. Então, em cada uma delas. Preparação intelectual e moral dos alunos, isso na tradicional. Na progressiva, adequar as necessidades individuais ao meio social.
Na liberal renovadora, formação de atitudes. Na tendência liberal na tecnicista, modelar através de técnicas. E aí eu vou colocando os conteúdos, o que eles eram, porque isso está ligado direto com a didática. Os métodos, relação professor-aluno, estão vendo? Pressuposto de aprendizagem, como que essa aprendizagem acontecia. E coloquei aqui do lado, isso é a mais, né? Veja que isso a gente nem... Aliás, a gente vai ver isso daí lá em psicologia, quem faz psicologia comigo. Mas já coloquei aqui um pouquinho a mais para você enxergar. Então, eu fiz o que aqui? Eu fiz um quadro conceitual, tá? Então, elenquei algumas coisas conceituais. Então, isso é o que eu quero que vocês façam. Não precisa ser parecido com esse, não. Mas eu dei um exemplo aqui, né? Pode seguir o exemplo de Maria Montessori também, se quiser, lá, o exemplo que eu dei. Eu quero que vocês façam isso. Vamos voltar aqui, ó. Eu quero que vocês façam isso com a cadê aqui? Com a progressista. Vocês vão fazer exatamente parecido com a progressista, tá? E a da LDB a gente vai tentar fazer juntos. Eu vou ver se eu consigo bolar um fórum em que vocês me dão uma parte, eu acrescento a minha parte e no final a gente apresenta, tá? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu sei que tá difícil para vocês, tá difícil para mim também, mas, né, vamos ter fé que as coisas vão melhorar, logo a gente vai estar lá. Não esqueçam de entrar nas aulas, não desanime, não é porque tá em casa que vai ficar sem fazer nada, aproveita para estudar mais ainda, tá? Já que tá em casa, não precisa pegar ônibus, nada, estuda bastante e vamos sempre nos comunicando. Sigam sempre as orientações que eu deixar lá para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Inspira, expira e não pira. Fiquem em paz. Tchau, queridos.